iniciar a gravação. Então, hoje o componente é matemática 1. Deixa eu até escrever aqui, matemática 1. Ok? Porque nós temos duas matemáticas. Então, nesse primeiro ciclo da matemática 1, que é o segundo ciclo de vocês, nós vamos falar sobre trigonometria. Mais especificamente, trigonometria no triângulo retângulo. Ok? Então, a ementa da trigonometria, né? Nós vamos falar relações trigonométricas no triângulo retângulo e teorema de Pitágoras. Aqui, ciclo trigonométrico, interpretação do ciclo trigonométrico, vocês vão ver no próximo ano. Então, vamos iniciar, né? Essa palavra trigonometria, para alguns, assusta muito. Fala assim, nossa, trigonometria parece que é um caos, uma coisa muito difícil. Mas não é não. O que significa trigonometria? Trigonometria é o estudo das medidas dos triângulos. Então, a ideia de trigonometria surgiu disso. Tri é de 3, gono é de ângulo e metria é medida. Então, a medida de 3 ângulos. O que tem 3 ângulos? A figura geométrica que tem 3 ângulos é o triângulo, certo? Então, é basicamente isso. Surgiu para a gente estudar os triângulos, certo? Ela possui infinidade de aplicações. Desde a antiguidade já se usava a trigonometria para obter distâncias impossíveis de serem calculadas pelos métodos comuns. Então, vocês vão ver que para distância, trigonometria é excelente. Quando você quer fazer uma distância muito grande, tem como se fazer usando trigonometria, ok? Sem precisar de instrumentos mirabolantes, digamos assim. Então, bora lá. Desde as grandes navegações, os navegadores, eles utilizavam. Como é que eles iam descobrir a distância, por exemplo, aqui, de um barco, uma caravela, um navio, ele estava da Terra. Como é que ele iria medir essa distância? Eles sempre se baseavam em uma estrela. E a partir dessa estrela, você conseguia medir essa distância da Terra. De que modo? Tá vendo aqui o desenho que forma? É um triângulo, ok? Então, para descobrir essa distância aqui do navio até a Terra, era só basear na estrela e construir esse triângulo aqui, né, visualmente, e conseguia fazer essas medições, certo? Então, ali tá vendo que forma um ângulo de 45 graus nesse exemplo. Então, tá. Para eles verem esse ângulo aqui que forma, né? Com a distância daqui, do navio para a estrela, para a Terra, formou 45 graus. O instrumento utilizado era o astrolábio. Então, um dos mais antigos instrumentos científicos que teria surgido no século II a.C., bem antigo. A sua invenção é atribuída ao matemático e astrônomo grego Hiparco. Ele fazia esses ângulos, né? Se baseava em uma estrela ou no Sol, ou depende. Geralmente era na estrela, eles mediam mais pela noite. E com isso conseguia ver a distância, né? Desse zenite, que seria uma bolinha que tinha lá nesse instrumento, para o horizonte ou para um local que eles queriam, certo? Então, isso aqui é um instrumento antigo, era chamado astrolábio, hoje em dia não se usa. Mas o mesmo mecanismo do astrolábio, ele foi, digamos, modernizado para o que hoje a gente chama de teodolito. Então, instrumento geodésico que serve para levantar plantas, medir ângulos reduzidos ao horizonte e a distâncias zenitais. Então, olha só. Vocês já viram esse instrumento? Isso aqui,
aqui na minha cidade eu já vi quando o povo vai fazer o asfalto, por exemplo, vai fazer as ruas, eles fazem, né, usam esse instrumento, o teodolito, para fazer, calcular as distâncias. Mas isso aqui também é muito utilizado em terras. Como é que vai medir as terras? Certo? Aí eles utilizam esse instrumento aqui, igual vocês mesmo estão fazendo, o ensino médio de agroecologia, né? Então, a agroecologia, talvez, se for voltado para essa parte das terras, digamos assim, vocês poderiam utilizar no futuro, quem sabe, no teodolito. Então, a base, a ideia dele é criar um ângulo, né? E fazer as medições, ok? E por trás, o que é que tá? A trigonometria. Então, aqui, ó, tá vendo? O teodolito, além de medir a distância aqui da Terra, né? A área, pode também medir as alturas. Igual, como é que eu vou medir a altura dessa árvore aqui? Não consigo chegar no topo da árvore usando uma fita métrica ou alguma coisa assim. Então, dá para utilizar o teodolito, certo? Ele vai fazer. Então, você consegue qualquer uma das 3 medidas. Ou aqui, ó, do homenzinho até a árvore, vocês conseguem saber a distância, conseguem saber a altura aqui da árvore, ou também essa nova medida aqui, ó, que vai do homem até o topo da árvore, certo? Então, onde mais se encontra a trigonometria? Nos relógios, né? Os relógios, esse aqui é mais baseado no ciclo trigonométrico. Então, eles formam ângulos. Então, todo tipo de ângulo eu consigo medir usando a trigonometria. Onde mais? Na astronomia. De novo, tá vendo? Que sempre tá ligado a distâncias. Qual a distância desses 2 satélites entre eles e qual a distância deles para a Terra? Certo? Então, essas distâncias também, a maneira de medir está sempre baseado na trigonometria, né? No triângulo retângulo. Aí, quais os instrumentos? Aí tem outros instrumentos, certo? Então, outras aplicações. Então, determinar a altura de certo prédio. Os gregos determinaram a medida do raio da Terra. Oi? Alguém vai perguntar alguma coisa? Medir a distância da Terra até a Lua. O engenheiro precisa saber a largura de um rio para construir uma ponte. O trabalho dele é mais fácil quando se usa os recursos trigonométricos. Um cartógrafo, desenhista de mapas, né? Ele precisa saber a altura de uma montanha, o comprimento de um rio, a medida de uma terra. Então, tudo isso a gente consegue fazer utilizando a trigonometria, certo? Então, vamos lá para o que seria isso, né? Como se baseia? Tá, eu consigo utilizar o instrumento. Professora, Oi. volta só no slide anterior aqui para eu terminar de copiar, Isso rapidinho. esse slide eu sempre coloco no Moodle, Ah, sim, verdade. Então tá? tá Eu bom, sempre ponho obrigado. no Moodle. Então não se preocupem de copiar assim, principalmente essas coisas assim, que tá grande escrita, que sempre vai ter lá no Moodle. Mas os exercícios que eu passo é bom copiar, porque principalmente quando eu faço de caneta, né? Quando é de caneta não vai não. Mas quando é coisa assim escrita não precisa. Então, vamos lá para a trigonometria no triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? É um triângulo, ok? Que tem um lado reto. O que é esse lado reto? É um lado que tem um ângulo de 90 graus, certo? Então, isso que é um triângulo retângulo. Ele forma essa, digamos, quina. Vocês estão aí no quarto de vocês ou na sala, não sei. Tem a parede, né? A união das duas paredes geralmente forma-se um ângulo de 90 graus. Então, toda vez que tem essa parte assim retinha, isso é um ângulo
de 90 graus. E se tiver 3 lados, é um triângulo. Então, triângulo retângulo é isso. No triângulo retângulo, nós temos 3 vértices. Aqui eu nomeei por A, B, C. Certo? E temos também 3 lados. Eu coloquei A, B, C, só que com letra minúscula. Então, nós temos, para ter um triângulo retângulo, um lado reto, 3 ângulos, 3 lados e 3 vértices. Ok? O que é o vértice? O vértice é, digamos aqui, ó. As quininhas aqui são os vértices. Além do ângulo reto, também tem outros 2 ângulos. Esse ângulo aqui, no caso que tá do vértice B, e teria outro ângulo aqui, ó. Outro ângulo aqui que eu posso, por exemplo, chamar de... Nossa! Que horror! Tem que escrever com a caneta. Eu posso chamar de beta. Geralmente, para medir os vértices, que seriam essas bolinhas aqui, os encontros dos lados, eu coloco letras maiúsculas. Para nomear os lados, letras minúsculas. E para nomear os ângulos, eu coloco letras gregas. Ok? Certo. Mas, baseado nesse ângulo alfa aqui, os triângulos, cada lado tem um nome. Esse lado ali é chamado de hipotenusa. Hipotenusa, ele sempre vai ser o maior lado do triângulo, que vai estar sempre, ó, na frente do ângulo reto. Esse lado, que é chamado a hipotenusa, ele sempre é oposto ao ângulo reto. Sempre, sempre, sempre. Ok? E a hipotenusa sempre é o maior lado do triângulo. O lado C aqui, eu vou chamar ele de cateto, certo? Nesse caso, ele é o adjacente, porque ele está entre o ângulo que eu escolhi, basear, e o ângulo reto, certo? Tá mais próximo do ângulo, digamos assim, que eu estou escolhendo basear. E o outro também é chamado de cateto, só que é o cateto oposto ao ângulo alfa, certo? Então, aqui, se eu estou baseando nesse ângulo alfa, oposto a alfa é quem? Que está na frente de alfa. É esse lado aqui, que eu estou chamando de cateto oposto. Ok? Então, nós temos a hipotenusa, à frente do ângulo reto, o cateto adjacente, digamos, do lado do ângulo que eu estou escolhendo observar, e o cateto oposto ao ângulo, que é na frente do ângulo. Ok? Então, quando fala de matemática, o povo fala assim, pra que eu vou usar hipotenusa na minha vida? Vou colocar o nome do meu filho de hipotenusa, não sei o quê. Mas se usa bastante, tá? E hipotenusa, de onde surgiu isso? De onde surgiu não, o que é? É o lado maior do triângulo retângulo, ok? Outros triângulos têm hipotenusa? Não, só tem hipotenusa os triângulos que são retângulos. Tá. Para a trigonometria, no triângulo retângulo, temos 3 elementos: o seno, o cosseno e a tangente. Vamos começar pelo seno. Então, tá aqui o triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo, você viu que tá diferente do anterior? Ele só tá virado, mas continua sendo o triângulo retângulo. Ó, tem aqui o lado reto, certo? O ângulo aqui alfa, eu não coloquei o beta aqui não, mas tem o beta também. Então, sempre eu baseio em um ângulo. Então, eu estou baseando nesse ângulo alfa aqui. Então, baseado nesse ângulo alfa, o que nós temos mesmo? Temos o vermelho, o lado vermelho é a hipotenusa. O
azul é o cateto oposto, né? Oposto a alfa. E esse lado preto é o cateto adjacente. Ok? Então, como é que seria o seno? O seno, eu vou pegar o cateto oposto e vou pegar a hipotenusa. Então, eu tenho a relação do cateto oposto com a hipotenusa. Então, eu consigo relacionar os lados. Então, para encontrar o seno, eu vou fazer... Vai não? Seno de alfa, né? Então, é sempre o seno de um ângulo, ok? Então, o seno de alfa vai ser a relação entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então, eu vou pegar o cateto oposto, o valor que tiver aqui, e dividir pelo valor da hipotenusa, certo? Aí eu vou encontrar o seno de alfa. O cosseno. O cosseno, eu vou pegar o mesmo triângulo, só que agora eu vou relacionar a hipotenusa com o cateto adjacente. Então, a hipotenusa é esse vermelho, cateto adjacente em verde. Então, o cosseno será cateto adjacente e a hipotenusa. Como é que eu vou relacionar o cosseno? O cosseno de alfa vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, eu vou pegar cateto adjacente e dividir pela hipotenusa. Isso vai me dar o quê? Vai me dar uma relação que se chama cosseno. Ok? E por fim, nós temos a tangente. A tangente, ela relaciona o cateto oposto com o cateto adjacente, certo? Então, no seno e no cosseno eu uso a hipotenusa, na tangente não. Então, se eu pegar a tangente do ângulo alfa, vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ok? Então, como é que nós vamos usar isso? Então, só escrevendo no mesmo slide. Então, um triângulo retângulo, ele tem o lado reto, né? Um ângulo de 90 graus, com certeza, e outros dois ângulos, alfa e beta. Geralmente eu chamo assim, posso chamar de outros nomes, ok? Alfa e beta são letras gregas. Esses ângulos, alfa e beta, eles juntos somam 90 graus. Então, o lado reto mede 90 e alfa mais beta mede 90. Então, um triângulo, qualquer que seja ele, a soma de todos os ângulos internos dá 180 graus. Então, se eu somar qualquer triângulo que eu fizer, todos os ângulos dele dá 180 graus. No triângulo retângulo, um lado já é 90 graus, então sobra para os outros dois 90. Então, alfa e beta juntos formam 90 graus. E eles são chamados de ângulos agudos. O que é agudo? Agudo são ângulos menores que 90 graus. Tem agudo, obtuso e reto. Reto, 90 graus. Agudo, agudo menor que 90 e obtuso maior que 90. Ok? Então, os dois ângulos, exceto o reto do triângulo retângulo, são ângulos agudos. Então, baseando em alfa, nós vamos ter a hipotenusa, o cateto oposto e o cateto adjacente. Ok? Por que baseando em alfa? Se fosse baseando em beta, o cateto oposto já não seria aqui, seria no lugar do cateto adjacente, certo? Então, sempre é baseado em um lado. Então, nós temos seno, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Pronto. Então, aqui é o resumo das razões trigonométricas no triângulo retângulo. Ok? Então, além dessas razões trigonométricas,
que nós podemos ver também no triângulo retângulo? Isso aqui é uma coisa que vocês usam muito, acho que em física, não sei se vocês já estão usando, se estão estudando vetores, o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras é bem legal. Ele também baseia-se nos lados do triângulo, na hipotenusa, em um cateto e no outro cateto. Então, como é o teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto oposto ao quadrado mais cateto adjacente ao quadrado. Então, a relação entre os lados de todo triângulo retângulo, a soma dos quadrados da medida dos catetos é igual ao quadrado da medida da hipotenusa. Então, se eu não quiser relacionar os ângulos, tá vendo que no teorema de Pitágoras eu não relaciono os ângulos, só os lados. No seno, cosseno e tangente, não, eu preciso do ângulo, ok? Então, de novo, o que é o teorema de Pitágoras? É a relação dos lados do triângulo retângulo. A hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto oposto ao quadrado mais cateto adjacente ao quadrado. Sempre assim. Ok? Se, em vez de chamar cateto oposto, cateto adjacente, hipotenusa, eu chamar aqui de A, de B e de C. Como ficaria essas relações trigonométricas? Ficaria. Como é que seria o teorema de Pitágoras? Ó, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Vamos escrever aqui. Então, o teorema de Pitágoras, esse primeiro, né? Ele vai ser hipotenusa ao quadrado. Então, o A aqui é a minha hipotenusa, certo? O B aqui é o cateto oposto a alfa. Então, o cateto oposto ao quadrado, mais... E C aqui é o cateto adjacente ao quadrado. Ok? Então, pelo nome, é assim, H ao quadrado é igual a CO ao quadrado mais CA ao quadrado. Mas se eu chamar a hipotenusa de A, o cateto oposto de B e o cateto adjacente de C, fica A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ok? O seno, nesse caso, é cateto oposto, que é B, né? Sobre hipotenusa, que é A. Então, para esse triângulo aqui, o seno é B sobre A. O cosseno, se o cateto adjacente é C e a hipotenusa é A, então é C sobre A. E a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Nesse caso, B sobre C. Ok? Então, uma outra relação da tangente, a tangente eu não falei para vocês que é cateto oposto sobre cateto adjacente, só que eu posso fazer a tangente também como sendo o seno sobre o cosseno. Como assim? O seno não é B sobre A, cateto oposto sobre hipotenusa? O cosseno não é cateto adjacente sobre a hipotenusa? Se eu pegar aqui seno sobre cosseno, vai ficar B sobre A sobre C sobre A. Aqui é divisão de frações, certo? Como é que eu faço a divisão de frações? Se ambos o A está no denominador, eu posso eliminar aqui, ó, cancelar. Aí vai ficar B sobre C. E B sobre C é o quê? É a tangente. Ok? Então, aqui é a explicação de como chegou a tangente. Pode ser cateto oposto sobre cateto adjacente ou seno sobre cosseno. Ok? E a última relação, que é chamada relação fundamental da trigonometria, é que sempre que eu pegar o seno ao quadrado e somar com o cosseno ao quadrado, sempre vai dar 1. Ok? Então, o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado de qualquer triângulo, baseado em qualquer ângulo, sempre a resposta é 1. Ok? Outra coisa que é interessante, o seno e o cosseno, os valores deles são menores que 1. Ok? Então,
geralmente, na representação, a resposta está escrita em forma de fração ou em forma decimal. Então, foi bom a gente ter estudado fração, porque aqui nós vamos utilizar isso, que a resposta geralmente vai dar em forma de fração. Alguém vai perguntar alguma coisa? Não? E professora, e no caso, Oh, se ao invés de ser, lá no Teorema de Pitágoras, ao invés de ser baseado no alvo, tem como voltar o slide? Só para esse aqui? aqui se no caso, ao invés de ser baseado no ângulo alfa, fosse no ângulo beta, Oh, o Teorema de Pitágoras não baseia no ângulo. Não envolve o ângulo. Ele só envolve os lados. Tem livros que nem coloca cateto oposto e cateto adjacente. Coloca assim, ó. Cadê? Que a hipotenusa ao quadrado é igual um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Certo? Porque não importa se aqui é o oposto ou adjacente. sim, então eu vou utilizar essa fórmula aí para descobrir qualquer um dos três, por exemplo. Isso. Certo? Se você Assim. tiver a informação, por exemplo, da hipotenusa e um cateto, você consegue descobrir o valor do outro cateto. Se você tiver os dois catetos, você consegue descobrir o valor da hipotenusa. Certo? Então, se você não quiser falar de ângulo ou de seno, cosseno e tangente, você usa o Teorema de Pitágoras. Ok? Professora, a senhora vai disponibilizar os slides no Moodle? Sempre. Toda a aula, toda, eu coloco o slide assim que acaba. Tá? Vocês podem ver lá em Matemática Básica que já tem os 2 slides das aulas que a gente fez. Além dos slides, tem a gravação da aula. Então, eu sempre coloco a apostila complementar para vocês estudarem, os slides da aula e a gravação da aula. Ok? Ok. Aí aqui é a maneira de calcular, né? De como encontrou essa relação fundamental da trigonometria. Você pode basear aqui no seno. O seno de alfa é B sobre A, né? Cateto oposto sobre hipotenusa. Se eu pegar aqui esse A passar multiplicando, o seno fica B igual a A vezes seno. O cosseno é a mesma coisa. Cosseno é C sobre A. Passar o A multiplicando, então fica C igual a A vezes cosseno. Se eu substituir no Teorema de Pitágoras, isso, e fazer umas continhas aqui, nós vamos encontrar a fórmula que é chamada relação fundamental da trigonometria. Ok? Tá. Ok, muitas fórmulas. Como é que nós vamos usar isso na prática? Na prática, vamos ver bastantes exemplos. Só que tem 3 ângulos que eles são chamados de notáveis. Os ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Certo? Apesar de serem muito usados em cálculos de relações trigonométricas no triângulo retângulo, os valores de seno, cosseno e tangente dificilmente podem ser decorados, até mesmo porque são mais de 80, ok? São o quê? 89 ângulos. Então, você não vai conseguir saber o valor do seno de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 20, de 23. Tudo isso você pode calcular ou então olhar na tabela, que tem uma tabela com esses valores. Só que existem 3 que são importantes, que geralmente a gente sabe de cor, que é o de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Eles são chamados de ângulos notáveis. De onde que surge esses ângulos? Por que que eles são importantes, eles são notáveis? Ó, o que é um triângulo equilátero? Um triângulo equilátero significa o quê? Que todos os lados são iguais. Nesse triângulo equilátero, ele não é retângulo, certo? Aqui, ó,
ele é um triângulo equilátero. Todos os lados e todos os ângulos são iguais. Então, mede 60 graus, certo? Aqui, ó. Quanto é 60 mais 60? 120. 120 mais 60? 180. Então, um triângulo equilátero é um triângulo em que todos os lados são iguais e todos os ângulos são iguais, ok? Ele não é retângulo, tá? Por que ele não é retângulo? Porque ele não tem um ângulo de 90 graus. Só que, se eu pegar a altura de um triângulo equilátero, a altura que vai aqui desse ponto, desse vértice A até a base, a altura divide o triângulo equilátero em dois outros triângulos, certo? Aí divide aqui, ó, um triângulo aqui e outro triângulo aqui. Agora, esses dois outros triângulos que se formaram, ambos são triângulos retos, triângulos retângulos, porque, ó, forma-se um ângulo de 90 graus com a base, ok? Então, se eu peguei um ângulo que era 60 graus, dividi ele ao meio, quanto ficou para cada lado? Fica aqui. Opa, escreve. Aqui fica 30 e aqui fica 30, correto? Então, agora eu tenho um ângulo que é 90 graus, um ângulo que é 60, que já era, né? E aqui agora é 30. Quanto é 30 mais 60? 90. 90 mais 90, 180. Tá vendo que eu peguei um triângulo que a soma dos lados já era 180. Dividi ele ao meio, formou dois outros triângulos. Esses dois outros triângulos também, a soma dos ângulos internos tem que dar 180. Ok? Só que agora, ao dividir no meio um triângulo equilátero, desse jeito aqui, né? Baseando em um ponto na sua altura, eu vou ter um triângulo retângulo. E aí vai surgir o ângulo de 30 e o ângulo de 60. Dois ângulos que são notáveis. Então, esses ângulos notáveis aqui, de 30 e 60, vem do triângulo equilátero. E o equilátero, ele é um triângulo que todos os lados são iguais, certo? Então, aqui já surgiu dois ângulos notáveis, o 30 e 60 graus. Vamos ver agora onde surge o 45, né? Então, dois ângulos notáveis eu já conheço porque eles são notáveis, porque é a metade de um triângulo equilátero e o outro é o ângulo de 45 graus. De onde ele surge? Surge do quadrado. O quadrado é essa figura, né, que tem todos os lados iguais, todos os lados retos, ou seja, todos os ângulos do quadrado, aqui, ó, são de 90 graus, correto? Todos os ângulos do quadrado têm 90 graus. Se eu pegar a diagonal do quadrado, eu pego o quadrado e divido em dois, só que dessa maneira, né? Usando a diagonal. O que eu vou formar? Ó? Eu formo aqui um triângulo e aqui outro. Eita! E ali outro triângulo. Vocês conseguem ver que são dois triângulos? Esses dois triângulos são triângulos retângulos. E se eu peguei um lado do quadrado, dividi ele ao meio, um ângulo reto não tem 90 graus? Ó, não tem 90 graus? Se eu dividir ele ao meio, quanto vai ficar para cada lado? Aqui vai ficar 45 e aqui vai ficar 45, certo? Lá em cima também, ó. Aqui também vai ficar o quê? Um ângulo de 45. Quanto é 45 mais 45? 90. 90 mais 90, 180. Então, formou um triângulo que a soma dos seus ângulos é 180 graus. Ok? Então, no quadrado, nós vamos ter o triângulo que ambos os seus ângulos têm 45 graus. Então, de onde surgiu o ângulo de 30 e 60?
do triângulo equilátero. De onde pego esse ângulo notável de 45? É um ângulo formado dentro do quadrado. Certo? Então, para esses ângulos notáveis, que é o de 30, 45 e 60, nós vamos ter o valor do seno, do cosseno e da tangente, que dá para gravar, certo? Isso daqui, se vocês gravarem com certeza, ó, com certeza absoluta, cai no Enem, cai em tanta coisa que usa triângulo, tudo que usa triângulo, retângulo, para você calcular as medidas. Se você conseguir saber pelo menos esses de 30, 45 e 90 de cor, já é um bom caminho, ok? Isso aqui mesmo, quando vocês forem estudar para o Enem, com certeza tem que saber isso aqui de cor. Aí como é que eu, na minha época da escola, decorei? Vocês lembram como? Fazendo uma musiquinha, né? Eu sou a pessoa da musiquinha. Nossa, eu tava pensando nisso agora. Como é que faz uma musiquinha para isso? Deixa eu pegar ela aqui em branco. Posso ensinar para vocês? Minha musiquinha. À vontade. Ó, ela é assim. Escreve, trem. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 2 pra todo mundo e raiz pra quem não tem um. Calma aí. 2 pra todo mundo e raiz pra quem não é um. Raiz aqui e raiz aqui. Então, 1, 2, 3. 3, 2, 1. 2 pra todo mundo e raiz pra quem não é um. Aí fica exatamente igual, ó. 1. Não rimou não, mas ficou bom, viu? 1, 2, 3. 3, 2, 1. 2 para todo mundo e raiz para quem não é 1. Então, a gente descobre o valor do seno e do cosseno, ok? E sempre tem que ser nessa sequência, né? Do 30, 45 e 60. Aí, como é que a gente faz a tangente? Aí a tangente já é mais difícil, né? Não tem essa musiquinha. Aí a tangente você completa. E a tangente cadê? Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Fim. Então ficou 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 para todo mundo e raiz para quem não é 1. E para completar, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então. Ai, péssimo, né? Mas é isso. Então, o seno. Como é que eu faço? Qual é o seno de 30 graus? Então, o seno de 30 é meio. Qual é o cosseno de 45 graus? Cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Qual é o cosseno de 60 graus? Cosseno de 60 graus é meio. Então, sempre que eu tiver esses ângulos notáveis de 30 a 45 graus, eu me recorro a essa tabelinha. Tá vendo que são tudo em forma de fração? E tem a raiz, né, que a gente estudou lá. E eu preciso saber o valor aqui, quanto é 1 sobre 2, dá meio. Posso saber. Raiz de 2 sobre 2. Isso aqui, se não me engano, dá aproximadamente 0,7, uma coisa assim. Qual é a raiz de 3? É 1,7. Então, para seno e cosseno, esses valores, se eu dividir, aqui dá meio. Aqui, se não me engano, dá 0,7, eu acho. Posso dividir aqui, né? Deixa eu pegar o calculador aqui e dividir, para não fazer coisa errada. Raiz de 2 dividido para 2 dá 0,7 aproximadamente, né? Então, e quanto é raiz de 3 dividido para 2? Raiz... Fazendo aqui na calculadora, tá? Raiz de 3 dividido para 2. Dá aproximadamente 0,86. Coloca aqui. Professora, não é um número irracional? Sim. Mas utiliza mesmo assim? Sim. Ó, calma aí. O número ele ser racional, irracional, inteiro, isso não importa, certo?
A gente estudou números racionais. O que era um número racional? Nesse caso aqui, quais são os números racionais? É só meio e 1. Todos os outros, né, são irracionais. Mas a gente pode utilizar números irracionais para fazer conta. Todos esses aqui são reais, ok? Isso não me importa. Agora aqui não tem mais relação de ser racional ou irracional não, tá? Ok? Sim, obrigado. Tá. Então, olha só. Por que eu dividi aqui e coloquei ele em forma decimal? Ah, tá. Por que deu 0,6, 0,7? É isso que você tá falando? Isso aqui é um número infinito, tá? Não é só 0,6, não. Deixa eu fazer aqui para vocês verem. Talvez é isso que você esteja falando. Calculadora. Ó, se eu pegar a raiz... Onde é a raiz aqui, meu Deus? Cadê a raiz? A raiz de 2. Não é assim. Raiz de 2 dividido por 2. Eu falei que dá 0,7, mas é aproximadamente, tá? Mas ele é um número aqui, ó, irracional. Ele é uma dízima que não é periódica. Ok? Raiz de 3 sobre 2 também vai dar um número assim, sem infinito, digamos assim, com dízima, com parte decimal infinita. Mas aí a gente usa a aproximação, ou em forma de fração, ok? Ó, na apostila que eu coloquei para vocês, deixa eu abrir aqui. Foi uma apostila. Será que nessa apostila vai ter, gente? Não. Eu excluí. Eu vou ter que pôr. Eu excluí a parte. Deixa eu achar aqui. Segundo ano. Deixa eu ver se nessa tem. Nessa tem. Ó. Essa daqui... Oh, meu Deus do céu. Algum aluno de... Oi! Professora, travou. Entra novamente pelo Moodle. Não, professora, a gente tá na sala, só que a senhora, a tela não tá compartilhando e a senhora não tá ouvindo a gente. Ah, tá. Deixa eu reiniciar aqui, então. Turu. Voltei. Agora Tá escutando agora? Alguma coisa aconteceu e saiu. Tá escutando, professora, agora? Agora eu tô escutando vocês. Ah, tá. A gente cantou até uma musiquinha pra ver se eu escuto. Vamos lá de novo. Eu parei. Tem muito tempo que eu parei? Parou na parte que que tem uns diz três A a gente tava calculadora. explicando, a gente tava te escutando, só não tava aparecendo o slide. Tá. 3 minutos aí. Tá. Deixa eu voltar aqui então. Calma aí. Então, eu tava mostrando aqui, né? E tava fazendo as divisões. Vocês viram fazendo a divisão? Por exemplo, vocês estão aí ainda? Oi? Oi. Ah, tá. Mostrei, não apareceu não, professora. Vocês não estão vendo o slide, não? Agora sim, Tá. mas da outra vez não. Ah, tá. Então, bora lá. Eu tava mostrando aqui que esses números do seno, 1 sobre 2 dá meio. Raiz de 2 sobre 2, se eu pegar raiz de 2 e dividir para 2,
dá um número que é aproximadamente 0,7, né? Ele dá um número que é irracional, né? Ele é decimal, só que ele é a parte decimal infinita. E se eu pegar raiz de 3 dividir para 2, aqui, ó, dá aproximadamente 0,87, ok? 0,9 aproximadamente. Só que eu posso utilizar esses números em forma fracionária ou em forma decimal. Geralmente, para fazer conta, aparece em forma fracionária, ok? Lembrando que essa fração, ela não precisa ser um número racional. Pode ser racional ou irracional, não importa, tá? Mas é bom vocês saberem isso, que nesse aqui só tem o meio e o 1, que é racional. Os outros todos são irracionais. Ok. Eu mostrei para vocês que na apostila que eu coloquei para vocês lá, tem a tabela trigonométrica, tem todos os valores do seno, do cosseno e da tangente. No seno e cosseno, todos os valores que aparecem são menores que 1, sempre. No seno e cosseno, todos os valores que aparecem são menores que 1. Na tangente, vai até o número 57 aqui. Ok? Mas aí, como é que eu vou fazer conta com esse número aqui? Por exemplo, ó, o de 30 graus. 30 graus é meio, 0,86, esse número grandão aqui, tá vendo? Então, a gente não usa, geralmente, né? Esses números assim na forma decimal. Nós utilizamos ele na forma fracionária, ok? Que fica mais fácil para fazer as contas. Ótimo, estão aqui ainda. Agora eu me preocupei se vocês estão aí ainda. Então, a gente tem aqui. O que a gente pode notar com esses ângulos notáveis? Que o seno de 30 graus, ele é exatamente igual ao cosseno de 60. O seno de 45 é igual ao cosseno de 45. O seno de 60 graus é igual ao cosseno de 30 graus. Então, isso significa o quê? Que são complementares. Se eu somar 30 mais 60 não dá 90? Então, o que são ângulos complementares? Quando somam, a resposta dá 90. Todo ângulo que são complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Ok? E aqui, 45, né? 45 mais 45 dá 90. Por isso que o cosseno e o seno são iguais. Aí a tangente não, já é uma forma particular. A de 30 é raiz de 3 sobre 3. A de 60 é raiz de 3. Aqui significa que uma é inversa da outra. E o de 45 é 1. Ok? Então, de novo. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 para todo mundo e raiz para quem não é 1. E para completar, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Não, toda hora eu tô contando esse trem, cantando esse trem. Ó, tá tomando minha cabeça já. Daqui a pouco eu vou passar o dia todo. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Isso é bom. É bom, tá vendo? Ó, eu fiz isso aí na época que eu estudava, até hoje eu sei. Então, essas musiquinhas são legais de decorar as coisas. Então, vamos lá. Como é que é isso agora na prática, né? Ok, professora, mas como é que eu vou usar esses números para fazer a distância de uma árvore, a altura de uma árvore, a distância de um prédio? Vamos lá. Ó, vamos começar do básico sem colocar um problema. Eu tenho esse triângulo retângulo aqui. Eu informei os lados alfa, beta, ok? Tem os lados 20 graus, 12, ou 20 graus não, desculpa. 20, 12 e 16. Tá vendo que eu não tenho o valor dos ângulos. Então, os ângulos eu não sei quanto é que é. Pode ser 30, pode ser 20, pode ser qualquer valor. Eu não tenho. Então, nesse caso aqui, vamos fazer as relações sem importar com o ângulo, mas usando o ângulo. Como assim? Ó,
eu consigo encontrar a hipotenusa, o cateto oposto e o cateto adjacente, tanto de alfa quanto de beta. Baseado em alfa, baseado aqui em alfa, ok? Baseado em alfa. Qual que é a hipotenusa? Então, nós estamos baseados aqui, ó, no ângulo alfa. A hipotenusa, independente, né? Ela é igual para alfa e para beta. Cateto oposto a alfa seria quanto? Ó, alfa tá aqui, oposto a alfa é na frente de alfa, é? 12. Seria 12. Se for baseado em beta, qual é o cateto oposto a beta? Ó, na frente de beta é 16. Então, oposto a alfa, na frente de alfa, 12. Oposto a beta, na frente de beta, 16. Ok? Agora, se for o cateto adjacente a alfa, do lado de alfa, ó, 16. E de beta, vai ser quanto? 12. Então, vocês estão vendo, né? Que o cateto oposto e o cateto adjacente, eles mudam de valor baseado no ângulo que vocês estão analisando. Isso aqui é importante. Tá? Então, vamos calcular o seno, cosseno e a tangente tanto de alfa quanto de beta. De alfa, seno de alfa vai ser quanto? 12 dividido para 20, que eu posso deixar em forma de fração ou dividir. Quanto é 12 dividido para 20? Dá 0,6. Se eu fosse deixar aqui em forma de fração, quanto isso daria? Ó, seno. Como é que é o seno? Ai, meu Deus. Calma aí. O seno. Qual é a fórmula do seno mesmo? Ó, escreve. Seno de alfa é o que? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, eu só vou pegar cateto oposto e sobre a hipotenusa. Então, nesse caso, foi 12 sobre 20, ok? Se eu quisesse deixar em forma de fração, eu tenho que colocar isso na forma irredutível, que é o quê? 12 e 20 dá para dividir por 2, ambos. Que dá quanto? 12 dividido para 2 é 6. 20 dividido por 2 é 10. Ainda dá para dividir por 2. Que dá quanto? 6 dividido por 2 é 3. 10 dividido por 2 é 5. Então, a resposta aqui, ó, do seno de alfa, eu posso deixar ela como sendo 3 sobre 5, ou se eu quisesse dividir, podia deixar 0,6. Ok? Se eu pegar 3 e dividir para 5, dá 0,6. Ok? Mas, ó, apesar do slide aqui estar em forma de decimal, a resposta geralmente fica em forma de fração mesmo. Ok? E tem que ser a fração irredutível, ou seja, a fração mais dividida possível. Então, o seno foi esse. Como é o que é o seno de beta? O seno de beta é o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa, que dá aqui 16 sobre 20. Se eu simplificar aqui, daria para dividir por 4, né? 16 por 4, 4. 20 por 4, 5. Então, a resposta aqui seria 4 sobre 5. O cosseno. Cosseno de alfa. Cateto adjacente sobre hipotenusa. 16 sobre 20. Dividindo dá 0,8. O cosseno de beta. 12 sobre 20. 0,6. E a tangente agora? A tangente de alfa é o quê? Tangente, ela é cateto oposto sobre cateto adjacente. 12 dividido para 16. E a de beta é 16 dividido para 12. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Ok? Dá 1,3. Então, o que nós podemos notar? O seno de um é sempre igual ao cosseno do outro. E assim
vice-versa. A tangente não. Tá? Então, assim que faz seno, cosseno e tangente, sem se preocupar com os valores dos ângulos. Fica um pouco vago, mas vocês vão ver que isso na prática dá para se usar. Certo? Deu para entender aqui ou não? Tranquilo? Tá vendo que o seno muda de acordo com o ângulo? Ok, né? Vocês estão aí, né? Eu não tô preocupada se agora vocês estão, não. Estão, ótimo. A gente tá aqui, professor. Tá. Então, agora vamos ver um exemplo. Se houvesse uma ventania e a árvore tombasse para o lado direito, em direção à casa, poderíamos afirmar que a árvore atingiria a casa? Então, se essa árvore vir aqui, ó, pum, e cair, será que ela atingiria a casa? Então, o que eu preciso saber? Eu preciso saber da altura. Eita, já coloquei a resposta ali, né? Da altura da casa. Então, ou da árvore, quer dizer. Então, eu preciso saber quanto mede a árvore daqui até aqui embaixo. Então, eu quero saber a altura da árvore. Então, o que nós vamos fazer? O cálculo, vocês sempre vão ter que saber quem é a hipotenusa, quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente. Nesse caso, a hipotenusa seria esse lado, ok? Eu vou chamar essa altura aqui de outro nome, para não confundir. A altura aqui eu vou chamar ela de X. Então, a hipotenusa aqui não apareceu e não vai me importar, ok? Então, a hipotenusa não me importa. Coloco um tracinho. Qual é o cateto oposto? Oposto a quê? O ângulo que apareceu é 45 graus. Então, oposto a 45, aqui está o X. E o cateto adjacente a 45 tem o valor 20. Então, aqui eu quero saber o cosseno não, o cateto oposto e tenho o cateto adjacente. Então, qual fórmula que eu posso utilizar? Ó, tem cateto oposto e cateto adjacente. Então, eu vou utilizar tangente. Então, a tangente de alfa vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Correto? Então, a tangente que eu tenho aqui é a tangente de 45 graus. Qual é o cateto oposto? É o que eu quero saber. X. Qual é o cateto adjacente? Ele me deu 20. Pronto. A tangente de 45 graus. Onde eu vou olhar? Eu vou lá na minha tabelinha, ó. A tangente de 45 graus, ela vale quanto? Vale 1. Então, vou usar isso. Vale 1. Então, vamos lá, continuando aqui. Tinha que ter um espaço maior, né, para fazer a conta. Ó, então, no lugar de tangente de 45, eu coloco 1. 1 é igual a x sobre 20. Então, eu troquei tangente de 45, que eu olhei lá na tabela, por 1. Aí, agora eu posso resolver a conta. Como é que eu resolvo essa conta? Ó, posso pôr 1 aqui embaixo, né? E fazer a multiplicação cruzada. 1 vezes x é x. 1 vezes 20 é 20. Ou seja, a altura da árvore aqui também é 20 metros. Então, se a árvore cair, ela vai bater exatamente aqui na quininha da casa. Então, a resposta é não vai atingir a casa, porque tem a mesma altura que o comprimento da árvore até a casa. Ok? Então, viu como é que eu uso o seno, o cosseno e a tangente? Nesse caso aqui é a tangente? Alguém não entendeu? Entendi. Tudo certinho. Todo mundo escreveu aí no chat que entendeu? Deixa eu ver. Eu entendi.
Tararana. Entendi, né? Alguém não entendeu? Tudo de boa, né? Então, vamos lá. Então, vocês viram que aqui eu não deixei no slide como é que eu fiz. Mas, aqui, era até bom vocês terem anotado isso. É feito pela tangente. Vamos para o próximo exemplo. Ó, um projétil é lançado do solo segundo uma direção que forma 53 graus com a horizontal. E em seguida, em uma velocidade de modo 20 metros por segundo, igual essa figura aqui. Determine o módulo dos componentes horizontais, v de x e v de y, dessa velocidade. Isso daqui, com certeza, vocês vão ver, ou já viram, ou estão vendo, não sei, em física. Ó, a matemática junto com a física aqui. É o lançamento de um projétil. Isso aqui é um vetor. Então, um projétil aqui poderia ser uma bala. Se eu atirar uma bala para o alto, aqui, formando um ângulo de 53 graus com o solo, essa bala aqui vai atingir que altura? Ok? Eu quero saber, ó, essa altura e a altura em relação ao solo. Qual é o valor? Então, eu vou querer saber, ó. Aqui não tem como desenhar, não. Finge que isso aqui tá reto. Vou apagar. Essa altura. E quero saber quanto é daqui até aqui. Então, formou um ângulo ou um triângulo retângulo, né? Então, isso se chama componentes do vetor. Então, o vetor, ele tem dois componentes. Um chama-se v de y e o outro componente v de x. Certo? Então, aqui eu vou utilizar... Ele quer saber qual é o valor de v de y e o valor de v de x. E me deu no problema que v vale 200. Então, v aqui eu já sei que é 200. Ok? Então, vamos lá. Sempre eu começo. Quem é hipotenusa, cateto oposto e cateto adjacente. Ok? Ô, gente, se isso aqui vocês quiserem escrever no caderno, ou talvez depois eu escreva, vou pensar. Então, quem é a hipotenusa? A hipotenusa aqui é 200. Qual é o cateto oposto? Oposto a quem? A 53 graus. Então, é v de y. Qual é o cateto adjacente? Adjacente a quê? A 53 graus. É v de x. Ok? Pronto. Então, eu já sei hipotenusa, cateto oposto e cateto adjacente ao ângulo que me deram. Como é que eu vou calcular? Eu tenho que calcular v de y e v de x. Eu posso calcular a tangente, eu teria dois valores desconhecidos. Teria v de y e v de x, se eu usasse a tangente. Nunca, para fazer uma questão, eu posso ter dois valores desconhecidos ao mesmo tempo. Tenho que só ter um valor desconhecido. Então, eu vou ter que utilizar um que use a hipotenusa. Então, nesse caso, vou ter que fazer duas contas. Uma que usa só v de y e outra que usa só v de x. Então, vamos fazer duas contas aqui. Seno e depois cosseno. Então, vamos lá. Vou até dividir aqui no meio. Ó, então, vou fazer seno. Seno de quanto? De 53 graus. Vou colocar a fórmula primeiro. Seno de alfa é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. O seno. Então, seno de 53 graus é igual. Qual é o cateto oposto? V de y. Qual é o valor da hipotenusa? 53, ou 200. Ok? Qual é o valor do seno de 53? Ó, tá vendo que aqui no problema ele deu dados... O seno de 53 é 0,8, cosseno de 53 0,6 e a tangente 1,3. Então, quando dá, eu tenho que usar o que ele deu. Então, o seno de 53 é 0,8. Então, no lugar do seno de 53, eu escrevo 0,8. É igual. O outro aqui eu só vou repetir. V de y sobre 200. Como é que eu resolvo? Eu odeio quando faz isso.
como é que eu resolvo? Colocamos 0. Eu posso colocar 1 aqui e fazer a multiplicação cruzada. 1 vezes V de Y é V de Y igual, eu fiz aqui, ó. 0,8 vezes 200 é quanto? 0,8 vezes 200. Vou fazer aqui com uma calculadora. Alguém sabe quanto é? 200 vezes 0,8. Dá 160. Oi? 160. Então, 160 metros. O projétil, ele atingiu uma altura de 160 metros. Ok? Nesse caso aqui, como é a velocidade, 160 metros. Um segundo, não, 160 metros. Pronto. Então, já sei o valor de V de Y. Vamos fazer agora o valor de V de X. Que eu vou utilizar o cosseno. V de X, então, vai ser o quê, ó? Cosseno de alfa é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cosseno, então, esse cosseno de 53 é igual. Cateto adjacente é V de X. Sobre hipotenusa, que é 200. Então, qual é o cosseno de 53? Eu vou olhar aqui na pergunta, ó. Ele me falou que é 0,6. Igual, V de X é o que eu quero encontrar e 200 é 200 mesmo. Na hora de resolver, coloco 1 e multiplica cruzado. 1 vezes V de X é V de X. 0,6 vezes 200. Dá aqui 120, né? É isso mesmo. 0,6 vezes 200. 120. 120. Então, de onde eu atirei até a altura, né? Essa base aqui tem 120 metros. Deu para entender? Por que que eu usei aqui seno e cosseno e não a tangente? Alguém me explica aí, por que que eu usei seno e cosseno? Fiz duas contas em vez de usar a tangente. Não? Vamos tentar usar a tangente aqui? Se no início eu quisesse usar a tangente, ó. Vou fazer aqui no cantinho. Se no início eu quisesse usar a tangente. Como é que é a tangente? A tangente de 53 ia ser cateto oposto sobre cateto adjacente, não é assim? Tangente de 53 é 1,3. 1,3 igual. Qual é o cateto oposto? V de Y. Digamos que no início eu não tinha calculado, ok? E qual é o cateto adjacente? V de X. Então, vou fazer a multiplicação cruzada aqui, ó. 1 vezes V de Y é V de Y. Multiplicar, fazer duas incógnitas. Isso. No caso, aí eu poderia fazer a tangente por causa disso. 1,3 V de X. Tá vendo que eu não teria a resposta? Ia ter V de Y igual a 1,3 V de X. Isso aqui não é o que eu queria saber. Eu quero saber quanto é exatamente V de Y e quanto é exatamente V de X. Então, sempre que na hora de substituir tiver duas incógnitas, não tem como resolver. Sempre vocês vão procurar uma fórmula que use apenas uma incógnita, ok? E no problema, geralmente vai dar seno, cosseno e tangente. Vocês que vão ter que saber qual que vai usar. Se usa o seno, se usa o cosseno ou se usa a tangente. Ok? Posso passar para o próximo? Não tem jeito, né? A aula nunca é rápida. Outro exemplo aqui. Só tem mais esse? Só tem mais dois exemplos. Bora lá. Um avião decola de um aeroporto e sobe um ângulo constante de 15 graus em relação à horizontal. Na direção do percurso do avião,
a 2 km do aeroporto, existe uma torre transmissora de televisão a 40 metros de altura. Verifique se há possibilidade de o avião se chocar com a torre. Neste caso... Professora, Oi. a maioria das vezes eles vão ter os dados? Assim, na frente? Sendo de Isso, 15? porque Ó, geralmente, quando é probleminha assim, tem os dados. Só não tem, geralmente, né? Não tem, quando os ângulos são 45, igual, por exemplo, no primeiro exemplo, não tinha os dados, porque era o ângulo de 45. E 45, digamos assim, que vocês têm que saber. Tem a tabelinha lá. Essa tabela. Ok? Quando é outro valor que não é 30, 45 ou 60, geralmente aparece. Ai, eu odeio isso, calma aí. Quando, por Obrigado. exemplo, igual aqui, ó, é 15. 15 eu não sei, não tem como eu saber de cor. Então, eles vão me dar. Tá? Às vezes, aparece 30 graus aqui e aparece o valor. Tá? Mas, quando é 30, 45 e 60, geralmente não aparece. Tudo bem? De boa, obrigado. Pronto, então bora lá, continuando. Já apareceu ali a resposta. Então, verifique se há a possibilidade do avião chocar com a torre. Então, a pergunta é, tem essa torre aqui, que ela mede 40 metros. Então, eu sei que a torre mede 40. O avião, ele parte desse ponto, formando um ângulo de 15 graus com o solo. Está distante 2 km, ou seja, 2.000 metros da torre. Eu quero saber, será que o avião vai bater na torre ou não? Ou seja, qual é a altura que o avião está do solo ao passar nesse ponto aqui em 2 km de onde ele partiu? Qual vai ser a altura do avião, não da torre? Aí, se for maior que 40, não vai bater na torre. Se for menor que 40, vai bater na torre. Ok? Então, eu quero saber a altura. Eu quero saber o valor aqui de H. Vamos lá. Eu sempre gosto. Quem é hipotenusa? O ruim aqui é H de hipotenusa e H desse H aqui. Deixa eu colocar aqui hipotenusa. Colocar HI. Hipotenusa, cateto oposto e cateto adjacente. Eu sempre gosto de tirar antes de resolver a questão. Bora lá. Qual é o valor da hipotenusa? D. Qual o valor do cateto oposto? Oposto a quem? Ao ângulo. Na frente do ângulo é H, que eu quero procurar. Qual é o cateto adjacente? Adjacente ao ângulo. É 2.000. Por que eu vou usar 2.000? Porque eu sei que a torre é 40 metros. Então, a unidade de medida tem que ser sempre a mesma, tá? Então, o valor que eu quero encontrar aqui tem que ser em metros. Por isso que eu vou usar o 2.000. Então, eu quero saber o valor de H. O de D não me importa. Qual é a fórmula que usa aqui? Eu sei. O cateto adjacente e a hipotenusa. Qual é a fórmula? Seno, cosseno ou tangente? Cosseno? O cosseno é o quê? Cateto Tangente. adjacente sobre hipotenusa. Aí eu iria encontrar o valor de D. Me importa aqui esse D? Nesse problema? Não. Sim ou não, gente? Se eu Usaria tangente, que é cateto oposto sobre cateto adjacente, se não me engano. Isso. Nesse problema aqui, como a hipotenusa não me importa, não tem problema a hipotenusa para mim. Esse valor de D não me importa para o problema. Eu vou usar alguma fórmula que tenha cateto oposto e cateto adjacente, que é a tangente de alfa é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, aqui eu tenho a tangente do ângulo, que é 15, é igual. Qual é o cateto oposto? H, que é a altura. E qual é o cateto adjacente? 2.000. Então,
Qual é a tangente de 15? Ó, dado seno, cosseno e tangente. A tangente é 0,27. Então, 0,27 é igual a H sobre 2.000. Põe 1 aqui para resolver. 1 vezes H é H. 0,27 vezes 2.000. Vou fazer aqui na calculadora. 0,27 vezes 2.000 é igual a 540. Então, 540 metros. Ou seja, o avião vai passar aqui exatamente neste ponto a 540 metros do solo. Como a torre tem 40 metros, ele vai atingir a torre ou não? Não. Não atinge a torre, né? Porque vai passar 500 metros acima. Então, a resposta é não atinge a torre, porque 540 metros é muito maior que 40 metros. Ótimo? Próximo. Acho que é o último exemplo. Acho que é. É o último exemplo. Nesse exemplo aqui tá pedindo o valor do cosseno. Mas eu vou mudar a pergunta. Vou mudar a pergunta aqui, calma aí. Eu vou colocar uma pergunta que usa o Teorema de Pitágoras, né? Que a gente não fez nenhum ainda. Vou colocar aqui. Mudar a pergunta. Encontre o valor de x. Pronto. Essa resposta aqui vai estar até errada. Qual é o valor de x? Aqui tem os lados e um ângulo. Só que o ângulo ele não me deu, não sei quanto mede alfa. Então, como é que eu inicio? Hipotenusa, cateto oposto e cateto adjacente. Qual é o valor da hipotenusa? Hipotenusa, aqui, ó, sempre o maior lado, 10. Qual é o cateto oposto? Oposto a alfa, 8. E qual é o cateto adjacente? X. Ok? Então, aqui, eu não tenho o valor do ângulo, tá vendo? Mas eu quero saber os lados. Então, nesse caso, eu posso utilizar o quê? O Teorema de Pitágoras, que é o quê? Hipotenusa ao quadrado, um cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Qual o valor da hipotenusa? 10 ao quadrado é igual. Cateto oposto, 8 ao quadrado, mais. Qual é o cateto adjacente? É o que eu quero saber. Como é que faz? Quanto é 10 ao quadrado? 10 vezes 10, que é 100. Quanto é 8 ao quadrado? 8 vezes 8. 64. Mais. Quanto é x ao quadrado? É x ao quadrado mesmo. Pronto. Como é que resolve isso daqui? Isso aqui é uma equação. Vai mudar os lados, professora? Isso. Quem tem letra fica antes da igualdade. Quem não tem, passa para depois. Não é assim? Ó. Se eu escrever assim, ó, vou passar o 64 para cá. Eu não sei como é que vocês acham melhor de fazer. Se eu fizer assim, ó, 100 menos 64 é igual a x ao quadrado. Ou vocês preferem que faz assim, ó, menos x ao quadrado é igual a 64 menos 100, sei lá. Essa parte aqui, o ruim é só isso. Tá, eu vou fazer assim. Professora, é melhor assim. Assim, né? Ok. Eu faço assim, aí caso alguém entenda de outra forma, eu faço de outra forma. Particularmente, eu faço do primeiro jeito. Faz do primeiro jeito, né? É que geralmente os alunos fazem do primeiro jeito mesmo. Mas não vai mudar em nada. Eu vou fazer assim e depois eu vou fazer do outro jeito, tá? Mas não muda em nada. Ó, então eu passei aqui o 64 para antes da igualdade. Porque eu deixei só letra de um lado e só número do outro. Quanto é 100 menos 64? Dá 36 é igual a x ao quadrado.
escrever bonitinho, eu posso fazer isso, não posso? Se 36 é igual a x ao quadrado é igual a 36, certo? Não fiz nada, só escrevi, só mudei o lado que escrevi. Pronto. Se aqui tá elevado ao quadrado, quando eu mudo de lado, eu tenho que fazer o quê? Extrair a raiz. Ó, se era mais, vem pra cá menos. Se é dividido, se é vezes, passa dividido. E se é ao quadrado, passa raiz. Então, x é igual a raiz de 36. Qual é a raiz de 36? 6. Então, o cateto adjacente aqui mede 6 centímetros. Ok? Deixa eu fazer essa conta aqui, como geralmente vocês aprendem a fazer. Ó, quando chega nessa parte aqui, geralmente vocês fazem assim, né? Vocês vão ver que vai dar a mesma resposta. Ó. A letra fica antes da igualdade, né? Então, se tá aqui, ó, mais x ao quadrado, vem pra cá quanto? Menos x ao quadrado. Igual. 64 continua e o 100 está positivo, vem pra cá, menos 100. Então, eu tenho que menos x ao quadrado é igual. Quanto é 64 menos 100? Tenho 64, devo 100, vou dever 36. Primeiro lado e o segundo. Aqui, o primeiro lado tá negativo, multiplico por menos 1 para ficar positivo. Então, ficou x ao quadrado é igual a 36. O menos aqui é só para tirar o sinal. Aí, agora sim, se no expoente tem expoente, passa para o outro lado, raiz. Qual é a raiz de 36? É x igual a 6 centímetros. Aí vocês veem qual é a melhor maneira que vocês acham. De passar já a letra para cá com sinal de menos ou passar o 64. Tá vendo que os dois jeitos deu 6. Qual que vocês preferem? Para mim sempre fazer desse mesmo jeito. Os dois tá ótimo, professor. Não importa, né? Quem entende assim de matemática e gosta e sabe, tem facilidade, qualquer um não importa. Agora, quem tem dificuldade, parece que são coisas Isso aí eu totalmente aprendi, diferentes. professora. Oi? O que você falou que eu não entendi? Na primeira vez que eu aprendi isso daí, eu achei meio complicado. Quem Na tem primeira vez que eu dificuldade, aprendi isso daí, eu achei meio complicado, mas depois do tempo. quem tem dificuldade ou acha que é difícil a equação, parece que eu fiz duas coisas totalmente diferentes, mas eu fiz a mesma coisa. Tá? Então, é isso. Nós fizemos os exemplos que envolvem só encontrar o valor do seno, do cosseno e a tangente, né? Sem me preocupar com o ângulo. Aqui pediu que fizesse o seno, cosseno e a tangente. Vai ter probleminhas para vocês interpretarem, vocês que vão descobrir se tem que usar o seno, cosseno, a tangente ou o teorema de Pitágoras, ok? Eu vou escrever isso daqui, aqui digitado bonitinho, para vocês terem exemplos. Então, a aula de hoje foi essa. Descartar. Eu só vou digitar isso aqui e já coloco lá no Moodle. No Moodle, então, vocês já têm... Vamos aqui. Abre. A lista em matemática 1, tá? Aqui, ó. A lista. Essa lista eu coloquei para entregar até a próxima aula. A próxima aula é na terça-feira. A próxima aula é dia 14. Tá bom até terça? Tá favando, Rita? Que bom. Que eu gosto quando vocês amam as aulas. Oi, gente, eu achei que essa aula ia ser só 1 hora. Eu deixei esse tempo pra gente ver os exercícios de matemática 1. Uma coisa que só faltou eu fazer. Podemos fazer agora rapidinho? 10 minutos? Só uma coisa que faltou da última aula.
Que eu odeio deixar coisa faltando. Pode ser? Claro, tá no tempo da sua aula ainda. Teve gente que saiu aqui já? Acho que teve, não teve? Não tem problema, não. Bora lá. É coisa rápida, eu juro. Eu espero, né? A aula tá gravando, né, professora? Tá gravando. Vamos lá. Então, se caso a pessoa saiu, ela pode ver a aula gravada. Isso. Ó. Cadê? Na última aula... Foi aqui? Não. Isso aqui tá errado. Cadê, meu Deus? Aqui. Que foi em matemática básica, eu não gosto de fazer isso, misturar as disciplinas. Mas isso daqui falta. E eu queria fazer rapidinho com vocês, que eram as expressões numéricas. Como é que eu calculo essas expressões numéricas aqui? Usando fração. Toda vez que aparece expressão numérica, eu vou ter uma sequência de resolução. Qual é essa sequência de resolução? Ó, é sempre parêntese, colchete. Ô, professora, a senhora tá compartilhando a tela? Não tá aparecendo aí, não? Oh, meu Deus, calma aí. Pra mim tá aparecendo, não. Tá, deixa eu colocar aqui. Eu já achei que tinha travado de novo. Foi a que eu finalizei. Bora lá. Agora vocês estão vendo. Agora foi, prof. Pronto. Foi. Ó, o que faltou da última aula só foi isso. As expressões. Que eu acredito que vocês já tenham visto bastante no ensino fundamental. Expressão a gente sempre resolve, ó. Colchete. Parêntese, colchete, chave primeiro, se aparecer. Depois, sempre vai ser essa ordem. Raiz e potência. Depois, multiplicação e divisão. E, por fim, adição e subtração. Sempre nessa sequência. Parênteses, colchete, chave, se aparecer. Raiz e potência, se aparecer. Multiplicação e divisão, se aparecer. E, por fim, adição e subtração. Nesse exemplo aqui, só apareceu multiplicação e divisão. Então, eu resolvo na ordem que aparece. Como é que eu resolvo isso daqui? Quanto é? 2... Vou fazer, então, essa multiplicação, certo? A multiplicação de fração, como é que faz? Multiplicação de fração, basta multiplicar direto, né? Não tem segredo nenhum. Então, 2 vezes 5 é 10. 3 vezes 3, 9. Aí eu vou dividir por 2/3. Pronto. Como é que eu resolvo agora essa divisão? Eu vou escrever a primeira do jeito que tá, trocar o sinal para vezes e inverter a segunda. Então, ficou 3 meios. Aí, eu vou fazer a multiplicação. 10 vezes 3, 30. 9 vezes 2, 18. 18 e 30 dá para simplificar? Sim. 30 dividido por 2 dá 15. 18 dividido por 2 dá 9. 15 e 9 dá para simplificar? Dá, por 3. Então, 15 dividido por 3 é 5 e 9 dividido por 3 é 3. Então, a resposta de 2/3 vezes 5/3 dividido por 2/3 é 5/3. Professor, ia dar a mesma coisa se fizesse a soma lá de 5, ou de 10 dividido por 2 e de 9 dividido por 3. Como é? Ah, se eu dividir 10 por 2 dá 5, 9 por 3 dá 5. Sim, nesse exemplo daria, mas não pode não, pelo amor de Deus. Ô, Senhor. Nem sempre dá não, tá? Ah, tá, professor, desculpa. Não. Sim, isso foi uma boa coisa para você observar.
Nesse caso, daria para fazer, mas não é assim que faz não, tá? Você sempre inverte e troca para multiplicação. Ok? Nesse caso aqui, já podia dividir logo por Não. 6? Ah, podia. A simplificação aqui, eu posso já escolher um número que dá para dividir pelos dois direto. Ok? Ô, gente, eu tô fazendo isso aqui porque no questionário lá que eu coloquei de recuperação, tem um único exercício que é de expressão numérica. Ok? Tá. Então, vamos pro próximo exemplo. Aqui, apareceu multiplicação e soma. O que eu faço primeiro? Pela sequência é a multiplicação. Multiplicação. Ok? Deixa eu confundir. Deixa eu fazer só uma coisa aqui. Porque assim parece que sempre vai ser igual. Deixa eu colocar a soma aqui e a multiplicação aqui. Porque senão vai parecer que sempre é na sequência. Ó, eu troquei aqui, mas o que eu faço primeiro? Sempre a multiplicação. Então, bora lá. Multiplicação é primeiro. Então, eu vou repetir a primeira fração, do jeito que ela aparece. 1 mais meio, mais. E vou multiplicar isso aqui. Quanto é 1 vezes 4? 4. 3 vezes 6 é 18. Pronto. Aí, agora, como é que eu faço soma de fração? Eu vou ter que fazer o MMC. O MMC é de 2 e 18. Tá na cara que é 18, né? Mas bora fazer. Por 2 dá 1. 18 por 2, 9. Por 3 dá 1. Por 3 é 3. Por 3 é 1. E acabou. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3 é 18. Nesse caso aqui deu 18. 18 dividido por 2, 9. 9 vezes 1, 9. Mais 18 dividido por 18, 1. 1 mais 4, 4. Então, a resposta aqui ficou 9 mais 4 é 13 sobre 18. Então, aqui é a resposta dessa operação. Sempre faz primeiro multiplicação em vez da soma. Ok? Pronto. Próximo. Aqui apareceu uma potência e um parêntese. Independente da potência aqui, eu sempre resolvo o parêntese, o que está dentro do parêntese primeiro. Então, bora lá. Então, quanto é 1 mais meio? 1 mais meio, eu vou ter que fazer o MMC, ó. Coloco 1 aqui. Qual é o MMC de 1 e 2? É 2. 2 dividido para 1, 2. 2 vezes 1, 1. Mais 2 dividido para 2, 1. Oh, meu Deus, calma aí. Deu errado. 2 dividido para 1, 2. 2 vezes 1, 2. 2 dividido para 2, 1. 1 vezes 1, 1. Ao quadrado menos 2. Aí aqui, 2 mais 1, 3. 3 sobre 2 ao quadrado menos 2. Quanto é 3 ao quadrado? Dá 9. 2 ao quadrado, 4. Menos 2. Aqui, então, agora eu tenho 9 quartos menos 2. Vou colocar 1 aqui e fazer o MMC de 4 e 1. Toda vez que é 4 e 1, a resposta vai dar 4. Vou vir aqui para cima. Então, vai ficar 4. 4 dividido por 4. 1. 1 vezes 9, 9. Menos 4 dividido para 1, 4. 4 vezes 2, 8. Então, 9 menos 8, 1. E repete o 4. Ótimo.
Já passou os 10 minutos, né? Mas bora lá. Aqui, apareceu parêntese de novo. Divisão e subtração. Resolve o que está dentro do parêntese primeiro. Então, de novo, uma soma de fração. O que eu faço na soma? O MMC de 3 e 4. São primos entre si. Então, 3 e 4, como são primos entre si, significa o quê? Que não tem nenhum número que divide os dois ao mesmo tempo. O MMC sempre vai ser a multiplicação dos dois. 3 vezes 4 é 12. Então, bora lá. 12 dividido para 3, 4. 4 vezes 7. Quanto é 4 vezes 7? É 28, né? 28. Mais 4 dividido para 12 dividido para 4. 3. 3 vezes 5, 15. Aí dividido por 2 terços menos 8 dozeavos. Pronto. Agora vamos resolver. 28 mais 15. Dá quanto 28 mais 15? 43. Então, ficou 43, 12, dividido por 2 terços, menos 8 dozeavos. O que eu faço agora? A divisão vem antes da subtração. Então, bora dividir. Como é que divide? Repete o 43, 12, troca para vezes e inverte. Aí, o outro só repete. Multiplicação. 43 vezes... Quanto é 43 vezes 3? 43 vezes... Professora, nesse caso aí, não faz a multiplicação cruzada não, né? 43 vezes 3, 12 vezes 2? Ou aqui, 43 vezes 2, É 12 porque vezes 3? uma vez 43 vezes 2, 3... Não tem não, né? Tipo, Só multiplicação faz cruzada. multiplicação cruzada, talvez você está confundindo porque que a gente estava fazendo agora. Só faz multiplicação cruzada quando tem igualdade. Por exemplo, se eu quisesse aqui descobrir o valor de x, igual a gente estava fazendo, 2 sobre 3 vezes x sobre 5. Tem a igualdade, aí sim, eu faço a multiplicação cruzada. Ok? Quando é multiplicação, eu multiplico direto. Isso aqui confunde mesmo. Mas é bom. Foi bom você ter falado. Aí vem 43 vezes 3, 129. 12 vezes 2, 24. Então, menos 8 dozeavos. Então, agora eu vou fazer o MMC de 24 e 12. Aqui vai dar 24, né? Tá na cara. Dá 12. Aqui dá 6. Quer que eu faça tudo? Ou já sei que a resposta é 24? Porque 12 é um divisor de 24. Precisa não, professora, fazer a MMC, não. Pronto, então ótimo. Então dá 24. 24 dividido por 24, 1 vezes 129, 129. Menos 24 dividido por 12, 2. 2 vezes 8, 16. Então a resposta é 113 sobre 24. 113 e 24. 113 tem algum número que dá para dividir? Não, né? Tô pensando. Não dá para dividir por 3, não dá por 2, não dá por 5, talvez por 7, mas 24 não divide por 7. Então é isso a resposta. Pronto, eu acho que já deu para entender. Assim é interessante. Quando aparece número decimal e número fracionário, vocês podem escolher se transforma tudo em fração ou se transforma tudo em decimal. Eu sempre acho mais fácil trabalhar com fração do que com decimal. Mas se alguém acha mais fácil trabalhar com decimal em vez de fração, pode fazer.
Então, se fosse trabalhar com decimal, só aqui, ó, dividiria e depois resolvia. Se for transformar em fração, como é que faz? Ó, o primeiro é 0,64. É 64 sobre 100. Então, 2 números após a vírgula, divide por 100. Se fosse 1, 10. Se fosse 3, 1000. E assim vai. Dividido, 16 sobre 3 vezes, aqui, transformar em fração. Vai ficar 5 sobre 10. Por quê? Só tem um número após a vírgula. Ótimo. Aí agora resolve. O que que eu resolvo? Não tem parênteses, não tem colchete e chave. É potência e raiz, na ordem que aparecer. Divisão e fração, ou divisão e multiplicação na ordem aparecer. E por último, adição e soma. Então, nesse caso aqui, eu vou tirar a raiz primeiro. Então, qual é a raiz de 64 e de 100? De 64 é 8, de 100 é 10. Dividido por 16 sobre 3, vezes 5 sobre 10. Isso é igual. Divisão. Escrevo o primeiro, do jeito que ele tá, troco para vezes e inverto o segundo. 3 sobre 16. Aqui, repete o 5 sobre 10. Ó, como é multiplicação tudo, eu posso multiplicar direto, tá? Então, eu posso fazer 8 vezes 3 vezes 5, que dá 120. E posso fazer 16 vezes 10 vezes 10, que dá 1.600. Posso cortar um zero aqui, fica 12 sobre 160. 12, 160 dá para dividir por 4. Quanto é 12 dividido por 4? É 3. 160 dividido 3. por 4. 160 por 4 é 40. Então, a resposta aqui é 3,49. Pronto. É realmente mais fácil, professora. Em forma de fração, né? E tem esse último aqui, que precisa... Bora fazer, né? Já tá aqui, é o último. Que apareceu parênteses e colchete. Então, a primeira coisa que faz é o quê? Vou fazer lá em cima. O parêntese. Qual é o MMC de 7,4? O MMC de 7,4 é o produto dos dois, porque são primos entre si, né? Quanto é 7 vezes 4? 28. 28. 28 dividido por 7, 4. 4 vezes 3, 12. Menos 28 dividido por 4, 7. 7 vezes 5, 35. Vezes... Esse aqui nem sei qual que tá. 2/3 elevado a menos 4. Pronto. Agora resolve aqui. 35, 12 menos 35. 12 menos 35. Dá quanto? 12 menos 35. 23, né, não, professor? É. Eu tô já lesada. Dá menos 23 sobre 28. Vezes esse daqui. Menos 2/3 elevado a menos 4. Ótimo. Multiplicação. Menos vezes menos, mais. 23 vezes 2 dá 46. 28 vezes 3, 84. Isso aqui é elevado a menos 4. Potência negativa. O que que eu faço? Inverto a base. Então, vai ficar 84 sobre 46. E tudo isso é elevado a 4. Aí, agora é só elevar. Quanto é 84 vezes 84 vezes 84 vezes 84? Vai dar um número gigantesco. Nossa. E 46 vezes 46 vezes 46 vezes 46. Outro número enorme. Ou eu posso simplificar antes de fazer a potência. Porque 84 e 46 dá para simplificar, né? Ó, vocês têm duas opções. 84 é 5 mil alguma coisa, se não me engano.
Sei lá. Dá um número bem grande. Agora é só levar a potência aqui. Mas aí depois tem que simplificar. Ou posso simplificar antes e depois elevar a potência. Também posso fazer isso, viu, gente? Se eu, por exemplo, 84 e 46, ambos aqui dá para dividir por 2, né? Quanto é 84 dividido por 2? É 42 e 46. O ruim é que não tem mais espaço para escrever. Então, ficaria 42 sobre 46 dividido por 2 é 23. Eu posso fazer isso, tá? Antes de elevar a quarta, se eu quiser. Simplificar. Aí eu venho 42 elevado à quarta potência. Dá um número muito grande. 3, 1, 1, 1, 6, 9, 6. Sobre 23 elevado à quarta potência. Dá 2, 7, 9, 8, 4, 1. Pronto. Aí esse número aí talvez dê para simplificar ou não, mas eu posso deixar a resposta assim. Ok? Então era só isso que eu queria falar para vocês. Ok, professora, valeu. Agora sim. Tchau. 10 horas em ponto. Tchau, professora. Foi. Beijo. Tchau, professora. Fica com Deus. Bom dia pra você. Não deixem de fazer as atividades, viu, gente? Lembrando que se for me perguntar qualquer coisa, tá bom? não pode ser Tchau, perguntar à professora. noite, só de dia. Mas pode perguntar. É isso aí, velho. A professora tem que dormir, que ela tá certa. Tchau. Ai, que Tchau, fica com Deus. Acabou? Tchau, professora. Acabou, eu só tô pegando aqui a lista de frequência. Pode estar indo.